Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Tome Nota. Hoje estreando revista nova, revista sobre avivamento, lição 1, ambiente de avivamento. Curiosidade, hein? Essa lição vai ao ar no dia 2 desse domingo, dia 2, que significa que falta uma semana para o Young's Camp. Corre, faça sua inscrição, que ainda dá tempo. Estamos recebendo Sim. aqui o autor da lição, o evangelista Pedro. Seja bem-vindo. Paz, Senhor, obrigado. Estamos aí mais uma vez, pela graça do Senhor. Revista nova, assunto novo e muito assunto muito importante para a gente estar discutindo. E, inclusive, né, Vitor, é o tema do Young's Camp, né? É isso aí. É o tema que vai ser trabalhado no Young's Camp. Vai ser bênção em nome de Jesus. Então já vai sendo um esquenta para o Young's Camp. Corre e faça sua inscrição. Já entrando aqui então na nossa lição, você inicia com a abordagem sobre a descida do Espírito Santo em Atos 2, e que com o passar do tempo, hoje esperamos por algo semelhante, por um avivamento semelhante no nosso meio. Que reflexos você pode apontar que o avivamento de Atos 2 e tantos outros que tiveram na história da igreja, da humanidade, e por que hoje se faz tão necessário um avivamento? Vitor, a gente sempre, né, quando fala a palavra avivamento, vem Atos 2 na nossa cabeça, né? Sempre vem. É o texto que fala, né, que resume aí, que mais é lembrado por nós quando se fala sobre avivamento. Então, o que que a gente precisa enxergar e precisa entender sobre essa questão, né? Quando você pergunta assim sobre nós esperarmos algo semelhante, os reflexos, e a gente precisa entender que ali foi o início, né? Quando Jesus ele estabelece ali a igreja, né? Ali foi o momento em que a igreja foi capacitada, foi revestida de poder para começar a realizar a sua obra, a obra que já tinha sido iniciada por Jesus. E o que que a gente precisa compreender em relação a Atos 2, em relação ao livro de Atos? O livro de Atos inteiro, ele vai contar a história de Atos 1:8, quando Jesus fala ali, né, faz aquela promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que que aconteceu ali? O que que o livro de Atos inteiro mostra? Mostra o evangelho sendo pregado em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e chegando aos confins da terra. Vamos dar o exemplo aí quando Paulo fala que queria ir à Espanha. Ali eram os confins da terra daquele tempo. Então a gente tem que entender, né? Você perguntou sobre os reflexos hoje. A gente tem que entender que naquele tempo, aquilo que Jesus falou foi cumprido e o evangelho chegou aos confins da terra daquele tempo. Só que aquele tempo passou, né? A Espanha não é mais os confins da terra, depois foi descoberta, entre aspas, a América, Oceania, partes da Ásia, Europa que ainda não tinham chegado ali ainda naquele tempo, não eram acessadas, parte da África. Então, hoje, os confins da Terra se alargaram. E no nosso tempo, em cada tempo, os confins da Terra vão se alargando ainda mais. Todo dia nascem milhões de pessoas no mundo. Então, esses aí, mesmo num lugar onde, um país onde o evangelho já foi pregado, também é confins da Terra, porque nasceu um cidadãozinho ali que ainda não ouviu o evangelho. Então, isso reflete para a nossa vida até hoje, sempre vai refletir essa palavra de Jesus, que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Então é nisso que eu vejo hoje essa descida do Espírito Santo ali refletindo na igreja até hoje. Amém. Graças a Deus chegou até nós, né? Esse evangelho foi iniciou essa pregação, essa foi cumprida e chegou até nós hoje. E a gente vê que muitos buscam por avivamento através de fórmulas, atitudes, como se tivesse um meio de conseguir alcançá-lo, mas não pensam em quem, por meio de quem o avivamento vem, né? Quem traz o avivamento. Como está na lição, como você bem colocou, quem é a fonte de qualquer avivamento e como ele chega até nós. É preciso a gente entender, Vitor, que o avivamento, né, essa palavra avivamento,
ela é até difícil de ser definida, de ser trabalhada. Por quê? Porque a Bíblia não fala para a gente uma fórmula mágica, né? Um ritual assim, a gente vai sentar todo mundo junto e vai repetir tais palavras, ou vai fazer tal coisa, ou vai todo mundo levantar a mão, ou vai... Não, não tem um ritual, não tem uma fórmula para que o avivamento venha, para que o avivamento aconteça, tá? Tanto que, até na própria Bíblia, a gente vê momentos de avivamento e cada um deles teve características diferentes. Então, não existe um padrão a ser seguido, né? Um ritual que, se você fugir aí 1 centímetro desse ritual, não vai acontecer nada. Não é assim. Até porque não é humano, não somos nós. É, o que, foi escrito aí na lição, né? A fonte do avivamento é o próprio Deus. Deus é a fonte do avivamento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, nenhum ser humano é capaz de fazer alguma coisa ou de merecer de alguma forma para que esse avivamento aconteça. E, com base nisso, a gente entende que em cada momento, em cada tempo, claro que Atos 2 foi o ápice, foi assim, né? O avivamento, a forma de Deus mostrar assim de uma forma muito clara, muito abrangente, muito poderosa, o avivamento acontecendo naquele momento. Mas sempre de tempos em tempos vai acontecer, de épocas em épocas, cada época com uma característica diferente. Por exemplo, sempre que fala de avivamento, além de Atos 2, na minha cabeça vem muito lá no segundo livro dos Reis, quando Josias assume o reinado, e ali, né, depois de um tempo, ele faz uma oferta ali entre o povo para reparar o templo, e aí o sacerdote lá chamado Ilquias está ali começando a fazer aquela limpeza ali para começar a reforma no templo, e ele acha o livro da lei. E a partir desse achar o livro da lei, ele lê aquele livro e leva o livro para o rei e muda totalmente, passa a ter ali a gerar um compromisso com Deus em toda a nação. Então, naquele momento, naquele tempo, o avivamento teve característica de quê? De reparar o tempo e achar o livro da lei, um retorno à palavra. Em Atos 2, o avivamento teve característica de manifestações de poder e também de expansão de envio missionário. E então a gente vê que cada tempo o avivamento tem uma característica, porém sempre Deus está no controle. Até no caso lá de Segundo Reis que eu disse, se você voltar lá em Primeiro Reis, se não me engano, capítulo 13, você vai ver Deus falando para Jeroboão, lá no início, quando dividiu o reinado, os primeiros reis de Israel, né? Deus falando para Jeroboão que lá no futuro ia levantar um filho dele, filho de Davi, chamado Josias, e que através de Josias ia acontecer uma mudança na nação. Então, Deus é que está no controle, Deus é que projetou, Deus é que já tem as datas, os locais certos para cada intervenção, cada enchimento de poder que ele tem para nós, para a igreja. Então, ele é a fonte do verdadeiro avivamento. Amém. E seguindo, você abordou na lição como o avivamento chegou àqueles que naquele momento seguiram as orientações de Jesus, né, de Cristo ali naquele momento. O que Jesus esperava deles e o que isso representa para nós hoje, pensando nesse ambiente de avivamento. Quando a gente vê Atos 2, tudo está ali sendo direcionado por uma ordem de Jesus, que, se não me engano, está lá em Lucas, que está descrito, Jesus fala o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa foi a ordem. Todo mundo que ficou lá em Jerusalém, quietinho, todo mundo que obedeceu, viveu o avivamento. Todo mundo que obedeceu, permaneceu, perseverou, estava ali naquele cenáculo, naquele momento, naquele dia de Pentecostes. Então, o que filtrou quem iria, quem recebeu o avivamento, quem viveu o avivamento e quem não viveu naquele tempo foi a obediência às palavras de Jesus. Então, hoje, para nós, claro que nós não temos, a palavra não nos mostra ordem para que todos os cristãos se juntem e vai lá para Jerusalém, né? Essa não é a ordem para nós. A ordem para a igreja hoje, em toda a Bíblia, claro que tem muita coisa que a gente tem que observar, tem que viver, mas se a gente vê de uma forma geral,
A ordem para a igreja hoje é congregar, porque nós precisamos congregar, né? A ordem para a igreja hoje, além de congregar, é conhecer a palavra, conhecer a Deus cada vez mais, buscar conhecer as escrituras, que hoje a gente tem, né? As escrituras. Naquele tempo eles tinham só o antigo, eles não tinham registros ainda da vida de Jesus, das doutrinas de Jesus sistematizado. Hoje a gente tem muito mais informação do que aqueles irmãos tinham. Então, hoje, para nós, é congregar, continuar juntos com os cristãos, juntos com quem tem a mesma fé, caminhando juntos, convivendo, vivendo juntos, é conhecer a palavra de Deus cada vez mais e é buscar a santificação, é deixar o Espírito Santo ir trabalhando na nossa vida e sarando os nossos corações, as nossas impurezas. Então, é isso. Quando a gente vive em obediência, a gente tem que entender que ambiente de avivamento é um ambiente de autoridade espiritual, obediência à autoridade espiritual, se submeter àquilo que Jesus mandou. E para nós, hoje, nós, vivendo em obediência a Cristo, a gente pode ter certeza e esperar que no tempo de Deus, no tempo certo, ele vai mandar avivamento sobre a nossa vida. Só que, assim como, né, estava comentando aí na pergunta anterior, a gente vê que cada tempo tem características diferentes. Então, a gente precisa também observar o tempo, o que é que Deus está soprando, o que é que o Espírito de Deus está soprando sobre o tempo, sobre a época, sobre a nossa nação, sobre as pessoas. E algo que nós temos, né, enfatizado muito hoje, assim como lá no Rei Josias foi a palavra, lá em Atos 2 foi a questão ali dos sinais poderosos e envio missionário. Nós vemos que hoje o que Deus tem soprado muito, e pode ser uma das grandes características do avivamento do nosso tempo, é a unidade entre os cristãos, a unidade entre o povo de Deus, a unidade entre os filhos de Deus, né? Se unindo mesmo como igreja, como corpo de Cristo. Claro, entre outras características também. Mas temos que entender o tempo também que nós estamos vivendo e tentar compreender o que o Espírito Santo está soprando para a nossa geração. Amém. Nesse sentido que o avivamento vem de Deus, então cabe a nós essa sensibilidade ao Espírito Santo e obediência, né? Para que a gente possa Isso, entender o caminho que ele tem nos levado, que a gente seguir esse caminho que ele tem, né? isso. É Por fim, ajustar as você... velas conforme o vento está soprando, né? Não é querer navegar no contrário do vento, não. Se o vento está soprando para um lado, ajusta as velas para lá e vamos embora. nem ficar inventando moda também. Por fim, você usou uma analogia muito interessante para representar como nós estamos como igreja hoje, né? Traga um pouco disso para a gente aqui e qual o panorama geral da igreja? Como nós devemos perseverar na busca por esse avivamento? Nós vamos trabalhar tanto nesse trimestre, que também vai ser o tema do nosso Centro. Vitor, a analogia que você falou, né, foi a analogia da churrasqueira, né? Todo mundo, eu acho que, se não todo mundo, uma grande parte de quem está nos assistindo aí gosta de um churrasco. E tem um cidadão que ele tem o privilégio de cuidar da churrasqueira quando faz churrasco, né? Vez ou outra, ele tem que pegar ali uma tampa de panela, um papelão dobrado, alguma coisa assim, e abanar o carvão. Por quê? Porque, né, o tempo vai fazendo com que forme ali cinzas, que essas cinzas elas vão aí tampar um pouco do calor e começar a ofuscar, né, e abafar as brasas. Quando o churrasqueiro pega e abana aquele negócio ali, a cinza vai embora, a brasa volta a acender novamente, a ficar firme novamente. Então, é essa analogia. Com a igreja não é diferente. Por quê? Quando você vai lá na churrasqueira e você olha, se o carvão apagar, você pode abanar o resto do dia que não vai adiantar nada, não vai acender. Então, mesmo que as cinzas estejam ali, mesmo que esteja tudo ali, né, um pouco abafado, um pouco ofuscado, o carvão está aceso, a brasa está viva. O churrasqueiro vem, abana, né, e reforça aquilo ali, faz ela voltar a ficar a sua potencialidade total. A igreja está viva. Então, isso precisa estar 100% na nossa mente, 100% no nosso entendimento. A igreja está viva. Quando a gente ouve, mesmo que às vezes seja falado até talvez com boa intenção, ou querendo fazer um alerta de uma forma mais enfática, mas quando a gente ouve que a igreja está morta,
que a nossa geração é uma geração perdida, uma geração fracassada, uma geração que não conhece a Deus. Essas palavras não estão vindo de lábios que estão compreendendo o agir de Deus, o agir do Espírito Santo e como que Deus trabalha no tempo. A igreja não está morta, a igreja não é irrelevante. Jesus fez uma promessa para Pedro, quando lá em Mateus 16, Jesus falou o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa. E quando Deus promete, quando Jesus promete, quem garante é Ele. Não somos nós que garantimos, não é o nosso esforço, não é os nossos potenciais. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Nunca prevaleceu, nem nunca vai prevalecer. A igreja está viva, a igreja está operante, a igreja está exatamente onde Deus tem a colocado. E no tempo certo, Deus, que é o churrasqueiro, vai vir com a tampa de panela dele lá e vai abanar o negócio e vai avivar a obra. E o que a gente precisa fazer é como Ezequiel, se não me engano foi Ezequiel ou Abacuque, creio que foi Abacuque, que pediu: aviva, Senhor, a tua obra. O que a gente pode fazer é clamar para que Deus avive a obra, para que Deus venha e venha com a ação poderosa dele. E que a gente tem que saber, nós vamos viver sim esse avivamento. Nós temos aí 3 meses, né, um trimestre para estudar sobre isso, para entender muitos aspectos que envolvem avivamento, mas temos que ter essa certeza. Qual que é a realidade hoje? Claro que a gente vê que em muitas coisas a igreja poderia estar atuando mais, que em muitas coisas a gente tem afastado daquilo que é a essência que nós deveríamos viver. Isso são as cinzas que tempos em tempos vão sendo depositadas sobre as brasas, mas podemos esperar com paciência e com confiança de que Deus vai avivar a obra. Deus vai trazer de novo essas brasas a aquecer e a brilhar da forma mais maravilhosa poderosa que isso pode acontecer. E é isso. Creio que é isso. A realidade é essa. A igreja não está morta, está viva, pode estar ofuscada e falhando em alguns pontos, sim, mas Deus, na hora certa, vai intervir, vai colocar tudo nos eixos da forma que for da vontade dele. Amém, graças a Deus. Deus possa estar nos ajudando sempre, que a gente venha manter, né, esse foco, essa perseverança para esperar esse avivamento que vem dele. Tenho certeza que essa lição, assim como todas as outras que estão vindo pela frente, vão ser bênção para todos nós, né, para os jovens e para a igreja no geral também. Pedro, muito obrigado, que Deus abençoe por essa lição que você pôde trazer um pouco para nós hoje. Obrigado, eu que agradeço, graças a Deus por mais essa oportunidade. E aproveite, gente, quem, né, tá aí nos assistindo, quem vai dar aula, quem vai receber aulas dessas lições, aproveite. Tem muita coisa boa para a gente aprender, para a gente entender nesse trimestre. E Deus tem muita chama para acender no nosso coração. E vai começar assim, Vitor. A gente tem visto, né? Tem percebido pelo agir do Espírito Santo que o avivamento vai começar talvez dentro dos quartos. E aí vai expandindo, vai atingir nossos lares, vai atingir nossas congregações, vai atingir nossa cidade, vai atingir nossa nação. Mas antes vai começar em cada coração, no seu lugar secreto, ali na sua intimidade, sua individualidade com Deus. E é isso. Muito obrigado. Deus esteja abençoando cada um de nós muito mais ainda. É isso aí. Pessoal, lembrando você que está aqui até agora, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Segue o nosso canal. Lembrando que a revista fica disponível no link que vai estar aqui embaixo. Você pode baixar e ter ela disponível com você. No mais, amém. Até a próxima. Fiquem com Deus.